Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição do dia 14 de outubro, com José Faustino e Silvério Cunha no programa de hoje. O meu nome é Luís Matias e estou aqui para moderar a conversa até às 19 horas de sexta-feira ou até às 3 da tarde de sábado. Bem, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer instante, sempre quiser ouvir na página de nfm.com. É já quase uma frase tradicional da rádio, dizer isto mesmo. Nesta revista da semana vamos aos temas que marcaram a atualidade ao longo dos dias e um aconteceu na passada quarta-feira, quando o Marcelo Rebelo de Sousa disse que 400 queixas de abusos sexuais não era um número particularmente elevado. Da esquerda à direita, a classe política reagiu com indignação a esta declaração. Mas há ou não há uma má interpretação do que disse o Presidente da República, José Faustino? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que não há nem deixa de haver. Quer dizer, o grande problema. Tinha pensado, e vou aqui dizer, uma brincadeira, porque estas coisas não. O problema é sério, o que está por trás, na base disto tudo é muito sério e muito grave. Mas o que é certo é que também temos que levar isto com alguma ligeireza, porque, de facto, a política portuguesa está a entrar num campo que parece uma brincadeira, não é? Portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa faria bem em fazer um estágio de 2 meses com o rei Carlos III de Inglaterra. Talvez Carlos III, portanto, os reis ingleses começassem a falar um bocadinho mais, porque não falam nada, e a gente aqui passasse a falar um bocadinho menos. Porque o presidente Marcelo, aquele número que ele faz das selfies, de visitar as velhinhas e os meninos e aquela gente toda, é muito simpática e tudo isso, isso é muito agradável. Isso é o que eu chamo o rei monarca, o rei republicano. Muito bem. Agora, o Marcelo está a descambar para uma situação que está a piorar, está a ficar pior, num problema que ele tem, que é o ser comentador. Ele já foi comentador, mas agora é Presidente da República. E o Presidente da República não faz comentários, faz afirmações. Portanto, ele não tem que comentar politicamente. Ele comenta politicamente tudo. Ele fala sobre tudo. Num país, aliás, discute tudo, desde os carros da TAP aos isqueiros de não sei do quê, pá, qualquer dia. Eu não sei onde é que isto chegará, quer dizer, a mesquinhez é tal que é uma coisa extraordinária. Eu acho que o problema nisto do que disse Marcelo é o excesso de comentários do Presidente da República. Isso é que é realmente grave, porque toda a gente percebeu, também não nos façamos de inocentes e de burros. Porque com certeza ele, na melhor das intenções, como não pensa, não tem tempo para pensar, está sempre a comentar, está sempre a falar para a televisão, está sempre a falar para a rádio, está sempre a dizer, está sempre a coisa. Em 70 anos, 400 queixas, dá uma volta, uma média de 6 por ano. Quer dizer, matematicamente não é muito, de facto. Agora, atendendo a que se tratam de crimes, de coisas complicadas, coisas graves, claro que isso tem uma outra interpretação. E depois toda a gente, um grande couro, o seu presidente, e não sei o quê. Ora bem, este tipo de gafes, vamos assim dizer, o presidente podia dizer, porque ele tem inteligência, é um homem de uma inteligência superior, ele podia ter dito. Matematicamente até podia ser pior daquilo que se pensava, podia ser pior. Não é mau, apesar de tudo, sendo gravíssimo e tal, 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 tal. Não, ele aligerou e disse a coisa muito resumidamente. Eu acho que as afirmações dele não as disse com a intenção que lhe querem pôr e, portanto, não são graves, e tudo o resto são coisas que deviam ser corrigidas, que o presidente devia ser mais reservado. Este é que é o ponto. Agora, o problema da pedofilia e desta coisa toda na Igreja Católica, eu tenho que aqui intervir no seguinte sentido. Vamos ver. Estão a ser acusados, uh, perdão, bispos, da Conferência Episcopal, que foram os próprios que pediram um inquérito de uma comissão independente, que agora estão a ser acusados de ter pactuado, de ter abafado casos, de não ter divulgado, não os ter denunciado, como agora se gosta de dizer, prefiro queixar-se, de se terem queixado. Portanto, isto é tudo muito confuso. Mas vamos ver. Nisto faz-me uma grande confusão e tenho que ser sincero nestas análises que aqui fazemos.
O crime de pedofilia é um crime, tendo explicação científica ou não, por acaso não interessa, é crime perante a lei e todos pensamos, penso eu, estamos de acordo em que seja considerado de facto crime e um crime especial e que tem que ser tratado com muito cuidado e tudo mais. Mas estamos a falar da Igreja Valha-nos Deus. É só na Igreja Católica que há crimes de pedofilia. Já Nas falámos outras até sobre crenças, isso também. nas outras crenças religiosas não há, nos outros sítios não há. Eu Era, sinceramente parece-me um grande exagero, porque o Papa Francisco, parece-me a mim, que quer tentar minimizar o problema, porque ele não o consegue resolver. É um problema que não tem resolução. Quer minimizar o problema. E, portanto, estão a caminhar nesse sentido. Mas eu não vejo mais nenhuma instituição a fazer esse esforço, com toda a fica, franqueza. fica esse comentário, E, José Faustino, não, para passar, e agora outra até porque coisa. foi um tema que já abordámos, para passar Sim, ao mas eu Silvério Cunha. percebo, mas às vezes a gente tem que abordar, porque senão andamos sempre na espuma dos dias, né, das coisas. O que é que o Presidente não disse nada, o Presidente tem que estar calado. O Presidente tem que ser Presidente, não pode andar a fazer comentários. Uhum. Mas o segundo aspecto que eu quero dizer é este. A mim faz-me uma certa confusão, pese embora sejam coisas muito graves, que afetam muitas pessoas, eu compreendo isso, mas tenho alguma dificuldade que algumas pessoas, atingindo a maioridade, certa independência, certo conforto social e económico, que não tenham denunciado isto mais cedo, que não se tenham queixado mais cedo. Faz-me Uh, confusão. foi, Faz-me já tinhas confusão, deixado portanto, essa questão na semana isto, passada aqui no pois programa, não, da não, última se não vez que foi na falámos. semana passada, foi de outra vez, Foi sim, no último programa que falámos sobre o assunto, mas precisamente. tem que se repetir, não é? Tem que se repetir. Silvério Cunha. Porque, por exemplo, a IURD já fez este problema, já tratou deste assunto, o Estado português já tratou deste assunto, os assédios dentro do Estado português, do organismo de Estado. Agora não preocupado com as incompatibilidades, falaremos sobre isso. Né? Andamos preocupados é porque o Marcelo comenta. Portanto, devemos estar preocupados com todos os crimes e o Marcelo não deve comentar, ponto. Então, Silvério Cunha, o José Faustino diz que o Marcelo não deve comentar. Que comentário faz o Silvério Cunha Pois, esta declaração do Presidente da antes de mais, República e nesta avaliação Não, das o tais professor 400 Silvério queixas Cunha de e eu abusos não ser particularmente elevado? nós devemos comentar. O professor Marcelo, enquanto o Presidente da República, não deve comentar, ponto. É isto. ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Bem, acontece que eu acho que as declarações do Presidente Marcelo só foram um caso, por uma razão, exatamente como disse já o José Faustino, e bem, é só porque nós temos uma espécie de verborreia do Presidente da República sobre tudo e sobre nada. E acontece que isso é que é o problema. Eu responderei sinteticamente assim. Ponto 1. Acho que, na verdade, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não passa pela cabeça de ninguém, até pelo seu exemplo, ao longo do tempo, etc. É uma pessoa que, claro que não concorda de forma nenhuma com a pedofilia e nunca iria minimizar o problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, é bom lembrar que tudo isto se levantou com muita força porque o Papa Francisco disse, num dado momento, para resolver o problema, e escreveu a questão no tipo da tolerância zero, e disse que bastava um caso para ser monstruoso. Ora bem, a partir de agora, houve uma Conferência Episcopal que demorou algum tempo a reagir, houve uma comissão especial que tem sido muito moderada nisso, aliás, tem-se falado, portanto, a comissão tem-se falado muito deste problema, mas não é da pedofilia da Igreja, é pedofilia na Igreja, como podia ser noutra igreja qualquer, noutra religião qualquer, noutra instituição qualquer, incluindo a família, como se sabe. Ora bem, dito isto, acontece que o Presidente da República, quando puseram a questão, ele de facto, a meu ver, ele foi, a meu ver, conseguiu o seu hábito, que tem de facto agora, e que eu acho que é excessivo para um Presidente, de comentar tudo logo ali no momento, mal lhe fazem uma pergunta, ele comenta. Acontece que, evidentemente, ele respondeu de uma forma imediata, e na forma imediata isto pode ser lido de uma forma que é natural, e que é aquela que eu leio. O que ele quis dizer com isto foi, no fundo, 424 casos detectados desde sempre, porque alguns deles têm décadas, ele estaria até à espera de mais. No fundo, eu posso deduzi-las da afirmação dele até que ele estaria à espera de mais. E isso, atenção, devo dizer uma coisa, toda a gente sabe que estes fenómenos, tal como a violência doméstica, etc., são fenómenos subavaliados. Todos os sociólogos, que são geralmente, e psicólogos, são as especialidades que estudam sobre isto,
dizem que os fenómenos são todos subavaliados. Dou um exemplo que é conhecido. Na violência doméstica, pensa-se que 15% dos homens são vítimas de violência doméstica. Todos os sociólogos e psicólogos dizem que certamente são mais. A percentagem é maior. O que acontece é que os homens têm vergonha, muitos homens têm vergonha de dizer isto, de dizer que têm esse problema. Ora bom, acontece que deve passar, eu acho que o presidente Marcelo quis dizer foi isso, foi dizer assim, bom, 424, desde que se pôde apurar tudo, a maior parte deles aliás prescritos, evidentemente, e, portanto, desde que se pôde apurar tudo, 424, até é pouco para aquilo que ele estaria à espera de ouvir. Eu julgo que foi um bocado este sentido. A opinião pública achou ao contrário e achou que ele estava a dizer que estava a branquear a Igreja e a dizer que, no fundo, só isto dá a impressão que não é nada. Bom, não, um caso já chega, não é? Um crime é crime. E, portanto, um crime é um crime. Basta haver um caso para ser importantíssimo. Agora, eu julgo sinceramente o seguinte, é que se extrapolou um bocado das afirmações dele, o lado negativo, que também mostra um bocado como está a nossa opinião pública em geral nas redes sociais. Nas redes sociais as pessoas andam todas suspeitosas a respeito de tudo. Nas redes sociais e na comunicação social. Na comunicação social também. Isto aqui foi na comunicação social e nos partidos políticos. É verdade. E anda tudo suspeitoso de que, digamos, meio mundo anda a enganar o outro meio, ou meio mundo faz isto, tudo que acontece não é casual, porque há alguém que está a conspirar contra, coisas dessas. E acontece que, evidentemente, vieram interpretar a afirmação de Marcelo Rebelo de Sousa como se fosse o copo meio cheio, meio vazio, perdão. Acontece que, de facto, não é meio cheio nem meio vazio. O Presidente o que disse, no fundo, foi, olhando para o número de casos desde há décadas, ele ficou espantado por serem tão poucos. Eu acho que é a interpretação verdadeira que se deve tirar disto. Mas, agora terminando, eu diria assim, eu vou ser franco, acho que o Presidente não se devia pronunciar sobre isso. Acho que não devia comentar isso, devia dizer que é uma questão a examinar pelos órgãos competentes, neste caso a Justiça e as comissões especialistas que andam a ver quem é quem e quem é o quê, pronto. E não devia estar a meter-se nas questões que têm a ver com o Procurador da República, depois aquela questão com o Bispo Dom Jorge Nelas, em que ele disse uns dias, depois o outro disse outros dias, eu até admito que haja imprecisão nos dias, evidentemente, mas acontece que a questão é esta, é muito simples, a questão pensa assim, são assuntos que o Presidente não comenta, acabou. Porquê? Porque há órgãos competentes para o efeito e ele não é órgão competente para o efeito. Ele só teria que comentar, era se no fim de tudo que fosse feito, inquéritos, processos, tudo, houvesse alguma coisa que saísse fora do quadro institucional. E nessa altura ele que tem a obrigação de salvaguardar o bom funcionamento das instituições, devia dizer qualquer coisa. Agora, até lá, eu acho que ele está, de facto, a acontecer, para terminar, uma coisa que é um bocado complexa, sim, para o Presidente Marcelo, que é, ele está a falar cada vez mais. Eu não sei se já repararam, mas dá-me a sensação de que ele atualmente fala mais do que falava antes. Está pior, foi o que ele disse, está a piorar. Pois, exato, está a falar cada vez mais. E eu acho que é a altura de dizer ao Presidente Marcelo o seguinte, enfim, eu tenho toda a consideração intelectual por ele, nomeadamente, é uma pessoa até da minha área, tenho livros dele, etc., e é uma pessoa muito competente, e é a altura de dizer o seguinte, ele deve falar menos, mais ponderadamente, e só deve falar das questões importantes e que dizem respeito à chefia do Estado. O resto é para as instituições e organismos competentes tratarem do assunto. Finalmente, não vejo que houvesse má intenção da parte dele. Sinceramente, acho que não. Acho que ele foi desastrado, na melhor das hipóteses, foi desastrado com a sua ânsia de falar sobre tudo. Porque agora, o Matias, é só para o Matias como jornalista e o José Faustino também, devem ter reparado nisto. Eu que não sou jornalista, reparei logo. Os jornalistas chegam ao pé do Presidente Marcelo, ali uma data de microfones, e que pensa disto, e pensa daquilo, e tem interrompem. Não, o que é que comenta, como é que comenta? Exato. Não quer comentar o caso, e ele dá só claro, ele entra logo no jogo, entra num jogo de conversa, que na verdade pode até, que são peanuts, quer dizer, peanuts no sentido de peanuts para aquilo que o chefe de Estado deve dizer. E depois entra em pormenores. Eu agora já falando de outro assunto, mas que é importante. Não, mas, professor, deixe-me dizer uma coisa que é muito importante e que o Presidente podia fazer pedagogia disso. Eu não sei se já se apercebeu, há coisas que acontecem onde o Presidente vai a visitas que fazem. E sobre aquilo que ele vai fazer, ninguém lhe pergunta nada. Os jornalistas vão lá para saber destas coisas. Sim, outras coisas. E ele alinha nisso. Ora, mas não é só isso. O rei inglês não faz isto. Claro. A falar, fala sobre aquilo onde vai. Claro. Agora, o Marcelo devia fazer o mesmo. Exatamente. Agora deixa-me dizer uma coisa. Um lar, falava sobre o lar. Agora deixa-me só terminar com um exemplo que toda a gente reparou nisso.
houve aquela reunião, vai haver a reunião do grupo de arraiais. Aquele sabe o grupo de arraiais de chefes de Estado. Sim, sim. Acontece que um dado momento perguntaram-lhe onde é que iam reunir, ia no Porto, ela faz a sua reunião para ir fora. E de repente o presidente começou a enumerar coisas que é quase a agenda, o almoço, o que era o dia, como é que ia ser amanhã do dia tal, depois era o almoço, depois como é que ia ser a tarde, o programa social, onde íamos experimentar beber vinhos. Isto é uma coisa que o Presidente da República não deve estar a dizer, isso é uma coisa que o protocolo de Estado trata. E ele, quando muito, dá o agreement, no final, lá ao protocolo de Estado. Agora, ele está a divulgar aos jornalistas a agenda, só faltava dizer qual era o menu, o que é que se ia comer. Não tem sentido. Isto é que eu acho que está a acontecer com o Presidente da E a seguir República em excesso. comentar a alimentação e o vinho, se era Pois, bom, se era claro, quer dizer, não tem mau. sentido. Sempre ele falou nisso, exatamente. Iam experimentar um vinho diferente. Eu acho que isto não tem sentido. O vinho diferente do Porto, no Porto e no Douro, diferente do de Lisboa. Há de se reparar que o Presidente anda muito falador e pormenoriza tudo. É a altura do Presidente ser mais sintético, até porque tem poder para isso e, portanto, pode fazê-lo e deve fazê-lo. Partimos para o segundo tema do programa de hoje, uma segunda notícia que envolve também o Presidente da República, que pediu uma clarificação da lei das incompatibilidades ao Parlamento. O chefe de Estado justifica este pedido, referindo que a atual legislação tem suscitado ampla controvérsia na sociedade portuguesa e deve ter como objetivo eliminar obscuridades. Justifica-se rever novamente uma lei que foi revista pela última vez em 2019? Que incompatibilidades são estas, José Faustino? Que obscuridades são estas? Não são obscuridades nenhumas, quer dizer, é um país de patós, não é? Portanto, se oferece de ser, é sempre o mesmo problema, porque, vamos lá ver, há um filme português, daqueles clássicos, comédias, com o António Silva, com aquela gente, em que há um que diz, oh, vivo, não sei o quê, isto andamos todos ao mesmo, quer dizer, tudo avança, nada se orienta e tal. Ora bem, o problema aqui é muito simples, quer dizer, há três situações possíveis para as pessoas governarem a vida. Eu classifico em três grandes grupos. Ou são trabalhadores por conta de outrem no privado, ou são trabalhadores por conta de outrem no público. Ou são trabalhadores por conta própria, profissionais liberais ou empresários. Só é isto, não há mais nada. Salazar, com tudo o que é muito que tem de mau e muitíssimo pouco que tem de bom, o que é que ele fazia? O professor Silvério Cunha sabe isso com certeza, e corrija-me se eu estiver errado, nomeava normalmente para ministro professores universitários e gente do Exército. Há umas exceções a isto e deu-se até mal com uma delas, porque o indivíduo depois deixou de ser, porque o Salazar nomeava e desnomeava muita gente. E, ao contrário do que se pensa. E o cavalheiro, o senhor, ficou sem emprego, e uma situação dramática, não tinha modo de vida, não tinha governo. Ele evitava isso porque nomeava sempre militares, voltavam à posição que tinham, ou professores universitários. Voltavam para o seu posto, para a universidade onde estavam. Ora bem, esse tempo, felizmente, passou. Portugal vive em democracia e, deixe-me dizer isto, o professor, volto a pedir, se estiver errado, corrija. Quando foi constituída, se assim se pode dizer, a primeira Constituição dos Estados Unidos, ainda sem as emendas, a ideia era fazer uma democracia em que toda a gente tinha a responsabilidade de ser dirigente, mas como ser dirigente era um incómodo, o que é que se pensou? Ser rotativo e os mandatos serem curtos, porque não eram remunerados. Portanto, o indivíduo só estragava a vida um mês, 2 ou 3 meses, não é? E portanto, aquilo era tudo rotativo. Claro que o tempo percebeu-se que isso não podia ser assim. Agora, em democracia, penso eu que nós devemos ter, independentemente de tudo o resto, pessoas a mandar, a governar, o mais competentes possível dentro das suas áreas. Ora bem, para gerir, tem que ser gestores, tem que ser pessoas com experiência de gestão. Grande parte deles, como eu aqui disse, estão no outro grupo do privado. E se não tem emprego por conta de outrem, não é? Têm os seus próprios negócios, empresas de consultoria, porque têm condições para fazer isso. Enfim, tem a sua vida organizada. Perante isto, chega um primeiro-ministro e convida-o para ministro.
E aqui pôs-se um problema porque a tal lei das incompatibilidades corta tudo. Portanto, o indivíduo vai para ministro, já não pode comprar nem vender gasolina, nem pão, nem papo secos, nem coisa nenhuma ao pai, nem à mulher, nem a este, nem àquele, nem àquele outro. Está tudo fora do não sei o quê, como se vivêssemos no reino dos deuses do céu, da imaginação do paraíso, coisas que não existem. Este mundo não existe. Porque arriscam-se. Eu não me interessa agora se o governo é PS, se é PSD, se é aquilo que for, e os problemas de incompatibilidades. Arriscam-se qualquer dia a voltar ao tempo do Salazar. Até que não é totalmente mau. Com todo o respeito por pessoas universitárias, por Silvério Cunha, não me entenda mal. E por militares. Mas há outras, a vida tem outras coisas, não é? Mas qualquer dia, por exemplo, a gente tem recorrido muito aos advogados. Porquê? Porque como não lhes proibiram o exercício da profissão liberal, eles conseguem ter uma atividade política, especialmente no Parlamento, e conseguem manter a sua atividade profissional, a sua atividade da advocacia, do direito. Mas, noutras profissões, a coisa é mais complicada. Portanto, o engenheiro não tem um gabinete onde dá pareceres, não há caso em tribunal. Ele dá pareceres e mete-se em negócios de coisas. Um arquiteto, um médico, eventualmente, por aí adiante. E tem que se adaptar às incompatibilidades à realidade do dia de hoje. Porque senão ninguém quer ir para ministro. Portanto, eu não gosto do ministro das Infraestruturas, acho que não é um bom ministro, acho que não é um bom sou para o Partido Socialista, acho que, não, que Portugal não precisa daquele homem. Se calhar o pai dele acha que ele fazia um bom trabalho, e provavelmente fazia, nas fábricas onde o pai é dono e onde ele tem essas coisas todas. Agora, eu não acredito sinceramente que houvesse qualquer favorecimento, qualquer coisa. Não, agora isso tem que ficar devidamente esclarecido. Porque senão qualquer dia é o problema que se tem verificado muitas vezes do presidente do presidente da Câmara ou da Junta de Freguesia, mas especialmente do presidente da Câmara, que é eleito presidente da Câmara, meteu-se naquilo, é o único indivíduo que vende gás e gasolina lá na terra dele, e onde é que a Câmara vai abastecer os carros? Deixa-me passar então Ou ao não, Silvério Cunha para essa análise, o José único Faustino, sobre as incompatibilidades. o farmacêutico vai para o presidente da Câmara, ou de não sei de quê, e é o único que tem a farmácia lá no sítio. Compra os seus medicamentos aonde? Portanto, nós vivemos em 2021, 2022, século XXI, temos que nos adaptar às realidades, porque isto é só o começo. Este governo e o Partido Socialista estão a provar o veneno que eles próprios arranjaram. E agora estão a provar dele. Deixa-me passar então para o Silvério Cunha para essa análise. Mas isto não chega a uma encomenda, vou passar, isto não chega a uma encomenda do Presidente da República de clarificação da coisa. Não. Isto requer um pensamento aprofundado do próprio regime e de ver como é que isto tudo funciona. Isto é uma coisa muito mais profunda que o que parece, porque senão passamos a vida a remendar faz lembrar aquelas calças muito bonitas de Saragossa, que deve ser antigamente, com um remendo de ganga. Não, isto não vai com remendos. Isto tem que ser muito, muito, muito bem pensado, de forma a que se salvaguarde os interesses do Estado, dos eleitores e dos próprios titulares dos cargos. Silvério Cunha, que comentário faz a esta intenção e esta recomendação do Presidente da República? Temos incompatibilidades a mais? Eu vou ser breve para dizer o seguinte: eu não penso que tenhamos incompatibilidades a mais. Isto é, não tenhamos, não, perdão. Eu penso que temos incompatibilidades a mais, é o que eu queria dizer. Naturalmente que há aquelas que devêm, por exemplo, aquelas que eu conheço do Código de Procedimento Administrativo, que têm a ver com pessoas que são avaliadas, diretamente avaliadas por, sei lá, não podem ser por pais, nem por filhos, nem por avós, nem por tios, nem por irmãos, nem por sobrinhos, nem por inimigos, nem por pessoas com as quais tenham uma relação íntima. Ou seja, há coisas que são óbvias e que saem e vêm da sensatez. Agora, se um ministro tem, por exemplo, uma participação qualquer de ações numa empresa, neste caso, aliás, o Pedro Nuno Santos tem 1%, mas tem, portanto, uma participação qualquer. E o pai tem mais não sei o quê. Claro que a questão que se põe é esta. Os procedimentos que levam a que se ganhe um concurso
devem ser claros e transparentes, e aí sim, aí é que se mostra se houve ou não justiça nisso. Porque, por exemplo, dar um exemplo que não tem bem a ver com isto, mas que também levantou questões da opinião pública. Quando a TAP levantou o problema agora dos carros, a TAP divulgou posteriormente, depois de ter desistido, que por acaso era os mais baixos, eram aqueles que queriam comprar, eram os que custavam menos. E as pessoas levadas Foi a melhor pelo, proposta, foi a melhor e proposta. a melhor proposta. Portanto, eram os que custavam menos ao Estado, à TAP, perdão. E as pessoas, como ouviram a palavra BMW, passa a publicidade, acham que um Peugeot era mais modesto. Não, era mais caro. Aqui está o problema das pessoas não saberem do que estão a falar. Ora bom, nas incompatibilidades é a mesma coisa. Eu penso que há incompatibilidades óbvias, nomeadamente aquelas que implicam um favorecimento objetivo. Mas, por exemplo, eu não posso acreditar que uma pessoa que esteja no governo possa, por essa teoria, se tudo fosse incompatibilidade, então a pessoa no governo, o ministro, sei lá, da Educação, estava incompatibilizado porque podia pressionar o ministro da Economia num negócio de um primo em economia. Não pode ser, isso não pode ser. Portanto, acontece que eu acho que as incompatibilidades têm que ficar clarificadas nesse sentido. Têm que ser mais objetivas, talvez devam ser menos, inclusivamente, menos no sentido de menos incompatibilidades. Tem que ser mais objetivas. E depois o que há? É procedimentos claros e honestos. Ou seja, se há um concurso, o concurso tem que ficar claro. E tem que ficar claro e clarinho, e há documentos que comprovam que quem ganhou, ganhou porque merecia ganhar. Bom, Mas, professor Silveira Cunha, eu peço desculpa de interromper, sim, sim. vamos lá ver. Faustino, temos de Teoricamente, passar para o não, próximo mas tema, senão não falamos do orçamento hoje. teoricamente Atenção. falando, que é para nos entender. Num concurso público ou coisa semelhante, nem o Presidente da República está à frente. Claro. Não é preciso haver incompatibilidade nenhuma, porque o júri não pode classificar o vencedor por ser amigo ou ser o Presidente da República. Claro. Isto é que tem que ser importante. A gente tem que acreditar que a gente séria faz parte de um júri que avalia independentemente de quem é. E há Nada. procedimentos que comprovam isso ou não. Exatamente. E, portanto, e é isso que eu acho que tem que haver. No nosso país há um bocado Eu a ideia não acredito que o professor Silvério Cunha, se me for examinar no mestrado ou numa coisa, que me vai favorecer pelo facto de daqui sermos amigos e há uns anos fazemos aqui programa. É evidente, Vai-me dar aquilo que será justo. é evidente, isso não pode ser assim. De modo que eu acho que realmente está a haver no nosso país uma espécie de tentativa de moralismo da vida pública. Ora bem, uma coisa é a moral da vida pública, que tem que existir alguma, não é? Moralização tem que existir. Agora, o moralismo é a pior doença que se pode colocar na sociedade, porque a partir desse momento todos são suspeitos. E quando todos são suspeitos, isso é o fim do mundo e não vale a pena falar mais no assunto, não se avança e não se faz nada. Por isso não vale a pena pensar muito nisso. Eu acho que assim, a lei das incompatibilidades pode aclarar algumas coisas, sim, se o Presidente da República acha que sim, ele certamente vai dizer alguma coisa sobre isso. A Assembleia da República pode se debruçar sobre isso e acrescentar procedimentos que, por exemplo, sejam mais corretos, mas até pode eliminar algumas das incompatibilidades existentes, porque são um bocado ridículas também. Até porque, finalmente, há uma questão que é esta. Assim como ninguém pode ser favorecido, também ninguém pode ser prejudicado nos seus direitos. Ou seja, se há uma pessoa que é empresária, ou noutra circunstância qualquer, e tem um interesse qualquer num determinado assunto, então essa pessoa deixa de concorrer só porque um familiar seu, mais próximo, está no governo? Não pode ser. Portanto, tem que haver uma distinção nas tutelas, tem que haver uma distinção nos procedimentos, e tem que haver talvez maior rigor, talvez, nos procedimentos e na forma como se examinam as coisas a nível até de documentação. E o resto é o normal da vida normal de uma sociedade. Ponto. Passamos para um outro tema ainda ligado à política, porque o líder do PSD, Luís Montenegro, escolheu o distrito de Évora como segundo distrito onde passou uma semana para conhecer a realidade local, isto integrado no programa Sentir Portugal. Das visitas realizadas, Montenegro sinalizou a falta de alojamentos para estudantes num encontro com a reitora da Universidade de Évora, mostrou-se decepcionado com o abandono do setor dos mármores, entre outros que realizou aqui na região. Que comentário fazem a esta presença do líder da oposição neste tipo de ação no distrito de Évora? José Faustino. Eu acho que esta iniciativa de Montenegro, do Sentir Portugal, de andarem por todo o país, é louvável, é uma boa iniciativa. Eu até me parece que todos os políticos deviam fazer um estágio desses, antes ou depois de tomarem conta das coisas. É claro que
Montenegro, como todas as pessoas que têm cargos de responsabilidade, neste caso líder partidário do maior partido da oposição, ele vai onde o levam, bem entendido, e é conduzido nas coisas. Não é? Lá vai o tempo em que a ministra Leonor Beleza aparecia de surpresa nos hospitais, ninguém sabia que entrava por ponto de urgência adentro para ver como é que aquilo era, e é claro, se não fosse o Dr. Mário Soares tinha sido presa, mas, portanto, isso é o Portugal no seu melhor, não é? Mas, de facto, de um modo ou outro, esta iniciativa é boa. Portanto, eu acho que é boa e tem que a louvar, seja neste caso, seja em outro qualquer. E apesar das visitas serem conduzidas e tudo isso, sempre se vê qualquer coisa, sempre se pode falar com as pessoas e tudo mais. Ora bem, o problema agora aqui é outro, quer dizer, ele pode aqui ver, perceber-se que há dificuldade de alojamento para estudantes, não é só para estudantes. Fazendo aqui uma declaração de interesses, eu sou senhorio, portanto tenho outras desgraças, não sou só jornalista, e fica aqui essa declaração feita, mas há problemas em muito mais sítios, há problemas para estudantes e problemas para as pessoas de um modo em geral. Porque criou-se um sistema onde é difícil alguém ter casas para arrendamento. Ou aqueles que tinham, como é o meu caso, mantêm, ou para casas novas para arrendar ninguém faz. Pelo menos pessoas que tenham no seu perfeito juízo. Ou numa circunstância muito particular, que o Matias ripa do cronómetro e não me deixa explicar, e tem razão porque demora muito tempo para fazer a explicação. De qualquer modo, o que agora, para isto ter caminho, o que dava jeito, e provavelmente por isso poderá ser feito, poderá ser o que está na cabeça de Montenegro, é apresentar uma solução para o problema, porque o diagnóstico está feito. Há dificuldade a errar o parque habitacional para o arrendamento, para os estudantes e tudo isso. Isso é um facto. Temos alojamento local em excesso, talvez, dizem eles, que não querem licenciar mais, e tem falta de alojamento para estudantes, falta de alojamento para as pessoas, por aí. O setor dos mármores está em crise, também constatou ele. Bom, agora deve levar o trabalho para casa, claro que numa visita mais atenta ao distrito de Évora e a Évora, a perceber-se de muitos outros problemas. Não viria, também não é essa a função, resolver o problema de Évora. Os problemas de Évora têm que ser resolvidos por aqueles que andavam atrás de Montenegro, pela Sónia, e pelo Sinsim, por essa gente. Esses é que têm que resolver ou têm que fazer propostas para ele. Ele tem que fazer uma proposta global para o país. Leva daqui 2 temas. Muito bem. Agora vamos esperar, com paciência, que venham as soluções para o alojamento dos estudantes e para a crise dos mármores. Porque a oposição e a política faz-se de levantamento de diagnósticos, de análise da situação existente e de propostas de melhoria e de propostas políticas para a governação do país. Portanto, esperemos, ficamos agora, não estou a dizer que não venham, certamente virão, aguardamos, na minha parte, com alguma expectativa, que venham as soluções. Eu, pessoalmente, tenho algumas, nos mármores não percebo nada, na parte do alojamento tenho propostas, se me quiserem ouvir, Montenegro não me ouviu, Montenegro não me ouviu, nem ninguém me ouviu, mas se quiserem ouvir, eu estou sempre disponível. Silvério Cunha, que comentário faz esta visita de Luís Montenegro ao distrito de Évora e este tipo de ação? Também... Eu acho que o líder da oposição, do principal partido da oposição, mas até estendo isso aos outros líderes, naturalmente, fazem sempre bem em contactar com a realidade nacional de uma forma segmentada para perceberem melhor, digamos, os pontos mais pormenorizados de cada região. Portanto, eu não acho errado, acho que é um dever mesmo de um líder político saber o que se passa, digamos assim, no país e na sociedade. Quando tira certo tipo de conclusões, evidentemente, como o José Faustino disse, também concordo, evidentemente que ele não cai de paraquedas aqui e não anda a perguntar na rua às pessoas, portanto há todo um staff que lhe prepara a visita e que naturalmente seleciona os temas que considera mais importantes. Quando ele faz o exame das questões e diz que é importante isto, aquilo e aquilo outro, está a contribuir naturalmente para quê? Para na esfera pública haver um debate sobre o assunto, identificarem-se questões
e até chamasse a atenção do governo, naturalmente, para quem governa, sobre o assunto. Se está errado, se está certo, se está mais errado ou menos errado, se está mais certo ou menos certo, se há alternativas, eu acho isso tudo bem. Acho que tudo que contribui para um debate sério na sociedade, acho que é oportuno, quer da parte do governo, quer da parte das diferentes oposições. Acontece que, precisamente, isso tem uma grande vantagem, que é esta, é que se for uma pessoa séria, como eu penso, aliás, que foi o caso do líder do PSD, ele naturalmente vem por questões que têm, digamos que são óbvias, no sentido de serem verdadeiras, são questões que existem e são questões para as quais pode haver uma solução mais rápida, menos rápida, seguir este caminho ou aquele outro, e é a função dele apontar isso do seu prisma, do seu ponto de vista, que é naturalmente baseado no ponto de vista, digamos assim, programático do partido que ele lidera. Portanto, acho bem. Eu, nesse sentido, até acho que é positivo e é um sinal de aproximação, digamos, dos políticos às questões locais e é um sinal de interesse dos políticos pelas questões, mesmo pelas regiões que até estão mais afastadas, digamos assim, do poder da macrocefalia lisboeta. E, portanto, acho positivo, acho sinceramente, acho bem. O Governo apresentou o Orçamento do Estado para 2023 na passada segunda-feira. Foi revista em alta a previsão de crescimento do PIB deste ano, para 6,5%. Para o próximo ano, o crescimento do PIB deverá ser de 1,6%, estimando-se uma desaceleração de 1,3% em 2023. Assim está correto. A previsão de aumento do PIB de 1,3% para o próximo ano. Apesar do aumento da crise que o país atravessa, do momento de crise que o país atravessa, o Ministro das Finanças garante que este é um orçamento do Estado também de redução da dívida. Que destaques fazem da proposta do orçamento apresentado pelo Governo, José Faustino? Como disse, vamos lá ver, os orçamentos deste partido e do Dr. António Costa, independentemente do Ministro das Finanças que estiver, são pouco fiáveis, porque esta conversa das contas certas é treta, portanto, é porque habituaram-nos a trabalhar com valores, portanto, com orçamentos inflacionados, depois com aquele negócio das cativações, aquilo não tem nada a ver com a realidade. E em Portugal não temos o hábito de vimos o orçamento, estudamos o orçamento, falamos do orçamento, mas depois não vamos ver o que é que de facto teve aplicação. Isso é, as contas verdadeiras é que tinham interesse, não é o orçamento. O orçamento é uma previsão, é aquilo que se faz. Eu tenho dito isto muitas vezes, não vou repetir isto mais vezes, mas o certo é que as previsões, crescemos em 2022 6,5%, porque baixámos muito, porque se fizermos as comparações antes da pandemia, o crescimento é pouco. Portugal tem crescido pouco e tem crescido mais. Esse é o grande desafio. Enquanto nos contentarmos, crescemos mas estamos acima da média europeia e por aí adiante. Não vamos lá. Não. Nós temos que, num horizonte de 10, 20 anos, temos que duplicar o nosso PIB. A economia tem que crescer, temos que deixar de odiar a iniciativa privada, temos que acreditar no investimento, etc. E o orçamento não nos dá indicação nenhuma dessas, não é? Portanto, tem previsões, não são muito pessimistas, mas também muito otimistas. O governo é incapaz de dizer que, por necessidade, vai haver corte nas pensões. Não. Em vez de aumentar 7%, aumenta 4%. Depois diz, nunca houve nos últimos 10 anos um aumento tão grande. Isto não é nada, isto é mentira, isto é espetáculo, é circo, isto não pode ser. E, portanto, eu não preciso de ver muito mais. Agora, vou-me aí debruçar, já há muita matéria na comunicação social, muita coisa, os especialistas foram ver, foram esmiuçar o orçamento, há erros, há omissões, provavelmente aldrabices, mas isso é o costume, é esta gente que nos governa a maioria absoluta. Aliás, se olharmos para o mundo de uma forma honesta e clara, que é assim que se deve fazer, é difícil, perante a situação que vivemos no mundo, na Europa, estamos em guerra, é difícil fazer uma previsão para daqui a 6 meses, quanto mais daqui a um ano. Então, todo este otimismo, toda esta coisa, cheira um bocado a falso. Eu sinceramente acho que gostaria do governo do meu país de ver uma atitude diferente. Uma atitude diferente. Conta-se hoje, sabe-se, que o saudoso Sousa Franco,
quando foi Ministro das Finanças, fazia 2 cenários, criava 2 situações possíveis de orçamento. E depois dizia ao Primeiro-Ministro qual é que ele queria escolher. Havia a otimista e a pessimista. Não é? E o Primeiro-Ministro escolhia aquela que ele queria. E ele fazia o orçamento dentro da visão otimista ou pessimista. Ou seja, isto é sempre possível ser feito. Agora, nesta situação, é uma situação especial de dificuldade, de guerra, de inflação, de recessão, muito possivelmente. Deve ser feita uma linguagem muito clara, muito bem explicativa. Não é preciso ser dramática, nem nada disso, não é preciso ser muito violenta, como fazia Passos Coelho, mas deve-se dizer a verdade às pessoas, e as pessoas terem a noção dos parâmetros que se podem modificar e para onde é que se deve caminhar. A política de contas certas é boa. A política de baixar o valor da dívida é boa. Mas que bem, porque se isso é bom, não é bom à conta da inflação aumentar as despesas do Estado e diminuir, por exemplo, no investimento. Como é que é dizer? É inqualificável a atitude do governo perante o famoso o PRP, como é que é? PRR. É inconcebível. Está atrasado, não se percebe onde é que os investimentos... Há uma indefinição constante. Nós continuamos com 6 ou 7 anos de governo de António Costa e agora perspectivam-se mais 4, sem sabermos que horizonte é que temos para o país. Isto é uma altura excelente dos orçamentos para pelo menos dar essa perspectiva. Vocês já repararam, andamos a discutir TGVs de Lisboa para o Porto, sem sequer saber onde é que vai ser o aeroporto. As coisas são feitas desgarradamente, cada uma por si, não há ligação, não há uma estratégia para o país, não há nada. Mas como é que é a linha, as férreas, como é que é a rede ferroviária, onde é que são as estruturas aeroportuárias, etc, etc. Porque tudo tem que se ligar, tudo tem que ter um desígnio nacional. Qual é o desígnio nacional? Nós não sabemos. E este orçamento não nos diz. E ainda por cima está cheio de armadilhas, de imprecisões e de incertezas. A única certeza que nós temos é que os combustíveis aumentam e que vamos ver como é que varia o humor do Sr. Putin, que falaremos lá mais à frente, como é costume, e da evolução que isto tudo vai ter. Silvério Cunha. Sem assustar as pessoas, sem assustar as pessoas, há que lhes dizer que o inverno está para vir, os combustíveis estão a aumentar severamente e a gente não sabe o que é que vai acontecer. E há muita coisa que nós consumimos que é feita e fabricada e confeccionada com gás e com combustíveis. Portanto, há aqui muita incerteza. E esta incerteza, estas dúvidas positivas, pertinentes, devem ser transmitidas por aqueles que governam aos governados. Acho eu. Silvério Cunha, que destaque faz desta proposta de orçamento apresentado pelo Governo para o próximo ano? Eu vou começar por falar de uma coisa que me deu uma certa vontade de sorrir, não é de rir, é de sorrir, porque acho que ela teve uma certa razão. O antigo Ministro das Finanças alemão, Schäuble, foi entrevistado e disse que na Alemanha o importante era que, perante a crise energética, as pessoas pusessem 2 camisolas em vez de vestir uma, vestissem 2 e que usassem de vez em quando umas velas se faltasse a luz. Bom, Schäuble, portanto, como se vê, é uma pessoa, digamos, e até invocou um período de crise energética nos anos 70, quando era chanceler da Alemanha Helmut Schmidt, do Partido Socialista Alemão, precisamente. Ora bem, eu achei graça porque, como se vê, Schäuble não hesitou em dizer aquilo que pensava, quer dizer, é assim mesmo. Ponham 2 camisolas em vez de uma se têm frio. E outra coisa que havia, disse ele, é que em toda a administração pública não se podia ultrapassar 17 graus no aquecimento. Bom, olhando agora para a questão, digamos mais seriamente, eu vou ser sintético. Primeiro, eu repetiria 3 vezes a palavra incerteza. Por isso ninguém pode dizer que o orçamento vai ser assim assado, porque há um grau de incerteza que é excessivamente grande para fazer previsões a sério, seja num sentido ou seja noutro. Atenção, não estou a dizer que isto beneficia quem é pessimista ou quem é otimista, não se sabe.
Segunda questão, que eu repetiria também 3 vezes, era a palavra Bruxelas, 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 Bruxelas. Isto é, António Costa quer manter as contas certas dentro de um certo nível do déficit, que é para precisamente os mercados não quererem assaltar, digamos assim, a moeda e, portanto, não haver problemas com a dívida pública. Depois é que quer baixar, viu-se agora o que se passou em Inglaterra com aquelas primeiras decisões de Liz Truss, que depois ela emendou tudo, porque aquilo foi um afundamento geral e a Libra nunca esteve tão em baixo e, portanto, houve um fundamento geral. E, portanto, há que ter cuidado com esse aspecto, a reação dos mercados e António Costa quer manter tudo calminho. Outra palavra que eu repetiria era 3%, 3%, 3%, isto é, Portugal sem crescer 3% efetivamente ao ano, não consegue resolver problemas estruturais como o desemprego, etc. Tem que ser 3% ou mais, claro, o ideal é que seja mais, mas no mínimo 3%. E isso tem muitas implicações, eu agora não vou discutir isso porque não sou economista. Claro que há medidas, nós estamos num momento, digamos, de viragem. Há medidas que podem ser colocadas de forma alternativa. Por exemplo, há economistas heterodoxos que defendem esta é uma boa altura para o chamado decrescimento. E devo dizer que, aliás, não é uma questão que seja uma alternativa muito revolucionária, porque, por exemplo, eu digo houve, porque aquele que me lembro já morreu, um grande economista americano, e esse economista americano propunha o decrescimento, e era um liberal ferrenho, adepto à economia de mercado. Portanto, ele propôs sempre o decrescimento, dizendo que haveria um momento em que os conceitos tradicionais da economia teriam que ser invertidos e vistos de um outro ponto de vista. E há agora economistas que pensam isso também. Mas não é a primeira vez, ele já defendeu isto há quase 50 anos. Mas isso está tudo certo, mas para Portugal é muito arriscado, professor. Claro que é, não, ouça, eu estou a dizer isto neste ambiente. Não, isto só acentua o que eu estou a dizer, que é o ambiente é demasiado incerto e volátil. Mas em Portugal é muito, muito arriscado até pensarmos nisso, não é? E por fim, uma coisa que eu queria notar é que no meio disto tudo, realmente, o José Faustino falou nisso, no meio disto tudo há o problema internacional, o guarda-chuva internacional, da política internacional que determina, digamos assim, a pequena política, que é a política interna. É bom lembrar o seguinte, Putin não dorme. Ontem, por exemplo, anunciou que a Turquia de Erdogan vai criar uma plataforma de venda do gás russo. Ou seja, a Turquia vai lucrar por ser intermediária do gás russo. E a Turquia é um país que está alinhado na NATO e é um país aliado, afinal de contas, do Ocidente, dizem eles. E até ainda querem, de uma forma muito agora frágil, até nem querem entrar na União Europeia. Ora, isto para mim, esta notícia que foi dada ontem pelo próprio Putin, isto é que tem a sua graça, e sim, tem graça, que é uma ironia incrível, mostra mas ele fez uma proposta, professor. Sim, mas o Erdogan não aceitou, não disse que sim, mas ele não. Para fazer estas propostas... Subiu para o lado, Sim, mas há conversas por baixo da mesa. E a questão que se coloca é, quando isto só mostra, ajuda a mostrar aquilo que eu penso, que é, há uma grande volatilidade no próprio plano internacional. E por isso acontece que tudo isto leva a que, a meu ver, seja demasiado cedo dizer se o orçamento vai resultar nisto ou vai resultar naquilo. Eu acho mal, por exemplo, devo dizer que acho mal o otimismo primeiro-ministro quando fala quase em jogo de futebol, 7-0 ao Fundo Monetário Internacional. Isso não tem sentido nenhum. Ter dito isso não tem sentido nenhum. É incutir que é confiança às pessoas? Não penso que seja o caso. Eu não fiquei mais confiante por saber que até agora o governo meteu 7 golos sem resposta aos relatórios do Fundo Monetário Internacional, por várias razões, e a questão é mesmo assim, porque todas as instituições têm os seus cálculos, têm os seus economistas, têm as suas competências, portanto tem que haver aqui provavelmente uma verdade que está no meio, e que provavelmente se tudo correr bem ela estará no meio, mas se tudo correr mal ela tenderá a descer para um limite limiar crítico, e se tudo correr muito bem ela subirá. Mas isso é uma coisa que nós vamos ver. Portanto, o que eu acho que neste momento devia haver é ponderação e dizer aquilo com franqueza aos portugueses, que é a situação é má, a situação é complexa, é uma situação volátil e incerta. Por conseguinte, vamos tentar fazer o melhor que podemos fazer com aquilo que temos. E o que temos também está ensombrado pela dívida pública, está ensombrado pela questão dos mercados, está ensombrado pela questão das dívidas em geral e está ensombrado pela questão da guerra. Pronto. E dito isto, eu acho que a minha parte da opinião pública perceberia o que está a passar. Vamos falar precisamente da guerra. Não poderia deixar de ser no tema final do programa de hoje. A Rússia voltou a fazer um ataque massivo com mísseis e drones kamikaze sobre cidades e infraestruturas de energia
e de comunicações ucranianas. Será que a população ucraniana vai continuar a apoiar o seu exército perante o aumento das adversidades para fazer o dia-a-dia? Putin disse que pode enviar gás para a Europa, assim os europeus queiram, e não imponham limites ao preço. Diplomaticamente, o que é que o presidente russo quer dizer com esta afirmação? Bem, são apenas duas questões para analisar esta semana de conflito na Ucrânia, José Faustino. Bom, isto aqui tem muitas coisas por onde agarrar e muitos caminhos para seguir. Vamos ver. Putin está aflito. Putin está a perder a guerra, as coisas estão a correr mal e não vale a pena agora avançar muito mais nisso, isso é uma coisa muito evidente. E era a coisa que mais lhe convinha neste momento, era que a Ucrânia reconhecesse aquelas duas regiões e mais a Crimeia, e a partir daí se conseguisse uma plataforma qualquer para entrar em negociações de paz. E muito provavelmente até nem seria difícil, com o começo do inverno, depois de uma outra tropelia, conseguir-se um safo. Isso era o que convinha a Putin, porque ele já percebeu isso. Agora, já percebeu isso também por uma outra razão, porque ninguém acredita que Putin tem boas intenções, ou que é melhor que Hitler. Não. As circunstâncias é que não são totalmente iguais. Durante a Segunda Guerra Mundial criaram-se dois lados claramente distintos, o eixo da Alemanha de um lado, o Japão e tudo mais, contra os aliados. E agora não é tão claro como isso. Os aliados do Ocidente existem, a Europa e os Estados Unidos, mas as coisas chegaram a um ponto tal que Putin não tem confiança total. Por exemplo, de Erdogan e a Turquia, eu atrevo-me a dizer que a posição da Turquia é vantajosa para as duas partes. Portanto, mesmo para os aliados, é vantajoso aquela posição que Erdogan faz muito bem. De um lado e do outro, mantém os diálogos, é favorável para as duas partes. Isso não haja dúvida absolutamente nenhuma. Mas não está de um lado nem está do outro, vamos assim dizer. A própria China já começou a sacudir a água do capote. Portanto, Putin não tem um bloco claramente do lado dele, as coisas não estão definidas. E, portanto, não sendo melhor que Hitler, ele é obrigado a olhar para a realidade e a fazer uma cedência temporária até que melhores dias venham. O problema é que o Ocidente não pode, de forma nenhuma, de uma forma honesta, aceitar a ocupação da Ucrânia. Isto chegou a um ponto tal que já nem da Crimeia deve aceitar. Nem da Crimeia. Admito, porventura, que só a Crimeia que ainda se aceite para conversações. Porque isto foi muito avançado. Agora, no ponto mais desagradável e no mais entusiasmante da conversa, eu direi o seguinte, direi que a Rússia e Putin é a altura do Ocidente começar a falar claro com Putin. Nunca poderá falar aquela linguagem corriqueira, quase dos miúdos à briga na escola, como todos nós conhecemos. Mas deve ser dito ao Sr. Putin que o uso da Rússia de armas nucleares táticas ou estratégicas, vamos esquecer as estratégicas das táticas, é um sinal de fraqueza. Portanto, ele demonstra aquilo que vale e até se pode dizer mais. Se o senhor entende que a guerra é com a NATO entra nisso. Vamos lá resolver o problema, vamos libertar a Ucrânia. Mas com uma regra, não há armas nucleares. Só armas tradicionais. Só o que é convencional. E depois vamos ver o que é que acontece. Portanto, é preciso passar para o mundo e para Putin, que ele sabe isso, mas é preciso perceber que esta mensagem passe claramente, especialmente no Ocidente. O uso de armas nucleares por a parte de Putin é um sinal de fraqueza, é um sinal de desespero, é um sinal de quem está completamente perdido. Isso tem que ser tudo dito e claro. Em relação à questão do gás e da energia, o Ocidente tem, não sei o que é que vai acontecer, não percebemos o que é que vai acontecer.
É evidente que vai haver muita trafolhice, vai haver muita coisa. Sabemos que o Irão, a Arábia Saudita, são sempre coisas de sinal contrário, mas maus aliados ou inimigos dos Estados Unidos é sempre uma confusão muito grande. A gente faz-nos sempre confusão e cada vez que falamos nisso, nem eu nem o professor Silvério Cunha, acho que nem ninguém, consegue aqui estabelecer uma linha assim mais ou menos lógica, sem entrar nos prós e nos contras e mais isto e mais aquilo, e os considerandos históricos e da aliança de conveniência entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. É uma coisa contra a natura. Portanto, isto da energia vai ser tudo muito incerto. Eu não tenho dúvidas nenhumas que há gás russo que está a entrar até em Portugal, vendido por alguém. A Nigéria já começou a falhar com carregamentos a Portugal para os vender a outros. Portanto, vai aí uma grande confusão. Agora, eu não tenho conhecimentos, e confesso os meus conhecimentos na matéria, estou limitado nesta matéria, não conheço de forma nenhuma o mercado mundial dos combustíveis, mas nestas coisas o melhor é esperar para ver, não é? Portanto, como diz o ministro alemão, é pensarmos em ter mais umas camisolas e umas calças para meter, os pijamas mais quentinhos, e tentar resolver estes problemas, onde há uma fisgazinha na janela, tapá-la e estar preparado. Mas há muita coisa que irá acontecer, quer dizer, a mim não me surpreende nada. Não me surpreende que Putin não use a arma nuclear, como não me surpreende que nós venhamos a consumir a mesma gás russo, através da Turquia ou de outro lado qualquer. Portanto, há muita coisa em cima da mesa, não é? E as sanções económicas, o gás, a energia, são coisas paralelas à guerra propriamente dita. É certo que já há o conceito de guerra híbrida, e então tudo faz parte da guerra. Mas isto aqui é pior ainda com o Orçamento do Estado português. É uma incerteza muito grande. Nós não sabemos, nem sabemos a evolução da guerra, não sabemos a evolução ou a previsão da paz e não sabemos a evolução das questões da energia. Há uma coisa que nós sabemos, é que em alturas de crise e de guerra há sempre gente prejudicada e gente que é muito, muito beneficiada. Portanto, há gananciosos, oportunistas que se valem dessa situação. E no século XXI, os governos, especialmente os democráticos, eleitos democraticamente, têm a obrigação de regular e acautelar situações de ganância e de oportunismo. E dito isto, quer dizer que em Portugal, não é, poderemos mais ou menos, sem os otimismos do Dr. António Costa, safar a coisa. Se o inverno também não for muito frio, talvez a gente se safe. Agora, esta é que é a triste realidade das coisas. E, portanto, está tudo numa palavra que é incerteza. Passo para o Silvério Cunha na reta final deste programa para analisar esta semana de conflito depois daquele ataque. Começou com aquele ataque às cidades ucranianas, já não se via há muito tempo. Pois, claro, aquela velha teoria que Putin tem de vai escaqueirando as infraestruturas do adversário de forma a prejudicá-lo o mais possível em tudo, seja como for, e para onde der, morra quem morra. Bom, mas eu diria assim, eu acho que a questão que se coloca é, se houver negociações de acordo com os bons princípios internacionais que têm acontecido, quando digo bons princípios é aqueles regulares, é quando ambas as partes são convencidas de que a coisa chegou a um impasse. E neste momento, ambas as partes, nenhuma delas está convencida disso, formalmente falando. A Rússia, claro que ao falar de ameaçar em armas nucleares está a jogar de retórica, é uma forma um bocado fraca de pôr a questão, até porque continua a ser verdadeiro o que o Presidente Biden disse, um país membro do Conselho de Segurança, membro permanente do Conselho de Segurança com armas nucleares, é o último país do mundo que pode falar no uso de armas nucleares. E essa questão é uma questão ético-política, digamos assim. E é uma questão que é importante. Agora, claro, o problema que se coloca aqui é que ambas as partes estão a esticar muito a corda. Mas a verdade é que nenhuma das partes quer romper. Esticam muito a corda, mas esticaram-na cedo demais e muito. E agora a dificuldade é que... Não, mas a pessoa que estica a corda é a Rússia. Não, a Ucrânia também, a Ucrânia também. Não, estrategicamente. A Ucrânia está a evitar
mas não pode. Ele tem que começar Eu a sei, bombardear mas alvos estrategicamente, estratégicos na eu Rússia, no sei, mas território russo mesmo. estrategicamente a Ucrânia usa aquela linguagem que não pode deixar de usar, é assim mesmo. Isso sim. Agora, acontece o seguinte, é bom dizer, no entanto, eu continuo a achar que o resto do mundo divide-se em duas partes. Há um mundo que é para quem isto é mais ou menos neutro e não se interessa muito por isso, que é o caso da China, interessam-se, mas não lhes interessa estar a pôr-se na primeira fila. É o caso da China, é o caso da Índia, é o caso do Paquistão, é o caso de muitos países africanos, latino-americanos. Portanto, a questão pensa assim mesmo. Mas, professor, não se pode dizer claramente que a China está alinhada com a Rússia. Não se pode dizer, é o que estou a dizer, mas não estão, Agora, dizer que, por não estão exemplo, a alinhados com o Estado. Inglaterra está alinhadíssima com os Estados Unidos, pode-se dizer. Está, mas acontece que estes países do resto do mundo encaram isto de uma forma um bocadinho, digamos, externa. Primeiro ponto. Segundo ponto, é o problema também, no entanto, das opiniões públicas. É curioso que a Alemanha tem uma dificuldade grande em resolver a questão e a Alemanha é um bom exemplo para isso, por seguinte. Na Alemanha, neste momento, há uma grande discussão, ao contrário que se julga, e tem havido muitas manifestações, não só na Alemanha, como noutros países do norte da Europa, contra a guerra da Ucrânia. E acontece na Alemanha um problema, é que o partido Die Linke, à esquerda, e a Aliança para a Alemanha, da extrema-direita, estão frontalmente contra as sanções contra a Rússia. E, curiosamente, dentro dos liberais, dentro dos democratas cristãos e dentro dos socialistas, talvez a exceção seja os verdes, há muitas vozes contra a continuação da guerra e adeptos à negociação realista, isto é, para-se neste momento assim e discute-se com isto, o que é inadmissível, devo dizer-se, o que é inadmissível do ponto de vista jurídico internacional. Mas não é a primeira vez na história que isto acontece, se acontecer. Portanto, acontece que há, em muitos países europeus, da União Europeia, uma reação que é uma reação, digamos assim, passivamente negativa face ao apoio à Ucrânia. E isso não deve ser ignorado até por uma razão. Nós não devemos ignorar isso, precisamente para estarmos preparados para um caso desses. Portanto, eu creio que haverá, mais tarde ou mais cedo, haverá aquilo que é necessariamente um ponto de equilíbrio, que pode ser de equilíbrio injusto ou de equilíbrio dentro do desequilíbrio, no qual as partes vão ter que estancar um bocado. Macron, por exemplo, ontem fez uma afirmação, de certa forma, brutal. Disse que mesmo que a Rússia usasse armas nucleares, a França nunca deslocaria para a Roménia armas nucleares. E ao dizer isso, quis dizer, calma, que nós não vamos utilizar isso. E posto fora. Ora, é bom lembrar que entre os europeus só a Inglaterra e a França que têm armas nucleares e o resto são os Estados Unidos que poderão ter. Portanto, acontece que essa foi uma atitude diplomática que mostra que a França também está naquela posição de achar que num dado momento vai ter que se falar com a Rússia, seja como for. O problema é saber em que condições é que será esse seja como for. Pois, o Zelensky até lhe perguntou qual era a parte da França que ele metia. Claro, mas acontece que não é fácil responder. Eu penso que vamos cá ver, as relações internacionais estão recheadas de situações destas, a única diferença que é nova é a questão nuclear, mas estão cheias de negociações deste tipo, coisas esquisitas a esse nível. E, portanto, é um problema, digamos, de ordem, digamos, prática, que ainda vamos ver como é que vai evoluir. Por isso, para já, acho que até as duas partes chegarem a um equilíbrio dentro de si mesmas relativamente ao problema, é que haverá possibilidades de conversar. O problema de Putin é que Putin tem uma noção de equilíbrio muito complicada e que é muito isolada. Aliás, Merkel defendeu-se dizendo que no tempo em que negociou com Putin, convenceu-se que a Rússia estava alinhada com a chamada economia política internacional. E ela disse, naquela altura foi sensato, foi racional a posição que tomamos. O que ela nunca esperou, e ela disse-o também já, é que aparecesse um estadista que de repente passou a ter a mentalidade do século XIX. Pronto. E acontece que isso também só mostra que há razões para isso e que isso tem que ser ponderado. Temos que pensar porque é que a Rússia de repente se tornou assim. E isso é uma questão aqui que é mais complexa do que se julga. Bom, e portanto para já eu penso que é isto. E assim chegamos ao final desta revista da semana, que estará de regresso de hoje a 8 dias, novamente com José Faustino e Silvério Cunha, para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Tenha a continuação de um bom resto de semana, bom fim de semana. Pode escutar sempre o programa quando quiser na página de nfm.com. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.